volta, então é o seguinte, você que está acompanhando a Estação Rock Itapema, lembrando, hoje, programa especial com ele, Tarso Carnal, e agora uma parte bacana na entrevista, Tarso, as perguntas dos ouvintes da Estação Rock Itapema, o pessoal que curte a página, que curte Tarso Carnal. E hoje uma pergunta bacana, várias perguntas bacanas aqui do pessoal da Chibatão FM, não poderiam ficar de fora, né, na entrevista com o Tarso Carnal. Rafael Boca de Veludo, esse nome é sugestivo, Tarso? Totalmente, né? Então, ele mandou uma pergunta pra você, é o seguinte, ele falou que já tocou com você em um evento aí. Se você lembra da Exile, uma banda? Eu lembro, nós tocamos na quadra amazonense, né? E um show foi organizado pelo Cleiton, né? Que é o Short e... alguma coisa assim. Não. Fabinho tá aí nos bastidores. Out of Rock! Isso. Out of Rock. Eu já tô falando o nome da música do Ozzy, meu caralho. Mas tudo bem, tá valendo. E foi legal, o diferencial que a gente tinha tocado em São Paulo e viemos direto pra tocar aqui. Mas nunca tinha rolado isso até hoje, né? Foi sensacional, foi legal. Bacana. Tem mais perguntas aqui, olha só, uma pergunta do Ron. O Ron também tem um nome sugestivo, um apelido, todos eles têm, inclusive eu também tenho, o Lucas também tem, ele não sabe, mas tem. O Arrombado Bastos, que é um dos personagens do Chibatão, editor-chefe da Chibatão FM, e a pergunta é a seguinte, ele sempre pergunta sobre as músicas do canal, a inspiração, você já falou aqui, né? Ele queria definição se isso é um sexcore ou não, ou é um estilo que você criou, porque na verdade existe sexcore, Tarso? Não, foi um negócio que realmente eu criei, né? Eu falo que o som do Carnal, quando fala de sexo e é pesado, então eu falei, o que é a banda? Foi sexual, sexcore ou sexual porno metal, né? Mas na verdade a banda é crossover, né? Coisa que começou na época do Anthrax, SOD, e misturar o metal com o hardcore e deu o que deu. Eu queria fazer no estilo com pegada do Carnal, né? Bacana. Tem mais uma pergunta bacana aqui pra você. Agora são uma das perguntas mais importantes dessa série de perguntas aqui que vieram especialmente para o Tarso, sobre um dos personagens mais importantes do Itapema, sinal também da Baixada Santista. Está se tornando já, hein, Tarso? Paulo Porcôncio e Paulo Gordo. Você conhece, cara? Conheço. Gente boa, né? Muito legal. Tem muitas histórias do Porcôncio, mas tem uma pergunta aqui que é o seguinte, você acha que daqui a um tempo você vai passar o seu cetro pro Porcôncio ou ele já está no auge de assumir aí a posição de, né, o grande substituto de Tarso Carnal? Ele tem que apresentar uma ficha que ele já fez mais coisa bizarra e alternativa do que eu, né? Então acho que vai ter que esperar eu morrer pra ver se ele assume isso aí, mas... Tem uma história do negócio que batia no peito. Como é que o cara pode assumir o meu lugar? Que o Lucas falou pra mim, que o cara comentou que o cara tinha um negócio tão grande que batia no peito, mano. Aí, isso aí é antijogo. Isso aí leva cartão vermelho já no vestiário. Não dá. Carnal é o seguinte, Carnal é histórias toscas, mas é histórias ativas. Bacana. A galera dos bastidores não se aguenta, tá? É o seguinte, na verdade o Paulo Gordo, você sabe, é um cara bacana, a gente gosta dele. Gente boa pra caramba. Bacana, eu toquei com o Paulo Gordo numa banda nos anos 90 chamada SRD, né? Foi bacana. A minha primeira experiência com banda punk, o Paulo Gordo sempre foi punk. E eu fiz até uma música pro Paulo Gordo, por que eu não sou punk? O nome da música dele. Porque ele tem essa pergunta com ele. Os caras falam, mas tu não é punk? Não, por que eu não sou punk? O Gordo é um cara diferenciado, né? Tá, eu queria que você agradecesse aí, alguém que você... tem uma estima realmente que está apoiando o canal do Isai, apoia você sempre, a galera que tem te acompanhado, né, e deixar também aí o seu depoimento sobre essa entrevista de hoje aqui com o pessoal da Estação Rock Itapema. Dá pra ficar horas aqui falando, né? Mas primeiramente agradecer vocês mesmo, o programa, todo mundo, o Fabinho, né, o Lucas, você, todo mundo que tá aqui, né? E pela oportunidade, né? E, que eu falei no começo, né? Toda a divulgação é muito bem-vinda, né? E, eu fiz muita amizade aqui em Guarujá, né? O Tito, a Audrey, a Lívia, a irmã delas, tudo, né? O Pato, quando ele morava aqui, agora ele não mora mais, né, meu? E inúmeras outras pessoas mais o Fabinho mesmo, que eu vim fazer um showzinho aqui, né? E a galera toda, né? Agradecer também ao pessoal do Usina, em particular, que eu tenho mais contato, assim, que é a Bruna, né? E o Fábio, né? Certo? E a banda inteira, sensacional. Esse último clipe deles aí eu achei do caralho mesmo, muito bom, fudido mesmo. Bacana. E agradecer nossos apoios, né? No caso, Metal Santista, que bancaram a nossa produção, nosso EP, né? O Estúdio Rock Café, que a gente ensaia lá, pá. Agora também estamos com Space
Estúdios também, que tá dando um apoio pra nós. E tem o Eugênio, que produz a cerveja Canal 1, a cerveja artesanal, tem o Canal 1 e o Canal 2, né? Que se der tudo certo, até o final do ano vai ser a cerveja Carnal. Bacana, hein? Primeira cerveja afrodisíaca do Brasil, né, mano? Com o quê? Cerveja Carnal. Mas o que vai ter nesse... Vai ter ginseng, vai ter pau tenente, vai ser um monte de coisa, sei lá. Catuaba. Qualquer coisa que ajuda a subir a... Beber e ficar duro, né, mano? Tudo bem, mano. Beleza, tá, assim, tem uma passagem bacana que antes de terminar o programa, a gente do Itapema mesmo, aqui, Vicente Carvalho, a gente sempre teve um carinho muito grande pelo canal do Isai. E eu queria que você contasse aquela passagem que a gente veio conversando, né, quando veio pro estúdio, lá quando você chegou na saída das barcas e o que tinha lá esperando aquela galera. Né? O canal tocou 2 vezes, 2 anos seguidos na Footloose, aniversário da loja do Pato na época, né, meu? E a primeira vez que eu botei o pé aqui, descer da barca assim, meu, tinha um pessoal, esse pessoal falei Tito, essa galera toda aí, com faixas assim, ó, bem-vindo, carnal, como se fosse estivesse recebendo um rato de porão da vida. Pô, e até hoje a amizade continua, depois de mais de 200 anos, né? Foi sensacional, foi um dos melhores shows que eu fiz. Eu tenho gravado em VHS ainda. Bacana. Nossa senhora. Cara, eu queria, acima de tudo, tá, a gente realmente tem esse carinho por você, pelo seu trabalho, pelo canal Design, pelo cara performático que você é e pelo talento, cara, acima de tudo. Então a gente, todos nós aqui do Estação Rock hoje, estamos muito felizes mesmo com a sua entrevista. Não é pra agradar ninguém de maneira alguma, mas porque a gente sabe que você merece, assim como todos, você falou isso pra mim, né? Mas você merece uma consideração muito grande por tudo que você tem feito pelo rock natural, pela música que é o underground, pela música que é pouco vista. E você é a voz realmente que conseguiu mostrar que dá pra fazer um som do jeito que você gosta de fazer. Então a gente tem que te parabenizar por esses 35 anos de rock, 25 anos de canal. E é o seguinte, por você estar aqui hoje, tá? A gente vai fazer aqui uma salva de palmas pra Tássio Canal! É isso aí, Tássio! Obrigado, galera! Eu queria que você fechasse aqui com o logo, o slogan da Estação Rock Itapema pra gente acabar esse programa, que ficou muito bacana, beleza? Obrigado, Tássio, e seja sempre bem-vindo ao Estação Rock Itapema!